Olá pessoal, então agora a gente vai retomar um pouquinho das cadeias e das teias alimentares que você vai encontrar lá no capítulo 2 do seu livro didático de ciências, tá? Então vamos abrir lá o seu livro na página 27, cadeias e teias alimentares. É só uma retomada, porque isso aqui eu tenho certeza que você já estudou, né? Então as cadeias e teias alimentares representam esse ciclo da matéria, da energia nos ecossistemas, a alimentação que une os seres vivos. Veja que importante nesse momento que a gente está vivendo aprender mais sobre o equilíbrio dos ecossistemas, certo? Então tem lá na página 27, 28 e 29, você pode retomar se você tiver alguma dúvida, tá certo? E hoje a gente vai começar a estudar a página 33, composição do ar e os ciclos naturais. Então abra lá na página 33, composição do ar e os ciclos naturais. Quando a gente fala em ar, normalmente as pessoas lembram do oxigênio, o gás da respiração. Mas você sabia que a maior parte do ar é composta pelo gás nitrogênio? Olha esse gráfico aqui. Maior parte do ar é o gás nitrogênio. E por que a gente não fala tanto do gás nitrogênio? Porque ele não participa nem da respiração e nem da fotossíntese. Ah, então ele não tem importância para o ambiente? Tem sim, a gente já vai ver qual é. O oxigênio, ele ocupa cerca de 21% do ar atmosférico, o gás oxigênio, fundamental para a respiração, e é esse o gás produzido pelas plantas e algas, né? Você já sabe, produzem na fotossíntese. E aqui o gás carbônico, água, poeira e outros gases com uma parcelinha bem pequena do nosso ar. E por que se fala tanto em gás carbônico? Porque ele é um gás que pode aumentar o efeito estufa. A gente já vai ver isso também, tá certo? Então vamos lá para a página 34, o ciclo do nitrogênio. Então nessa página você vai entender o papel do nitrogênio. O nitrogênio, ele é um composto fundamental para o corpo dos seres vivos. Então muito nitrogênio aí nas suas células, nitrogênio que está presente nas proteínas. Mas como que o nitrogênio que está lá no ar vai parar dentro do seu corpo? Leia ali o ciclo que você vai entender melhor, tá bom? Na página 35, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio tem muito a ver com o ciclo do gás carbônico. Por quê? Porque na respiração nós usamos o oxigênio do ar e liberamos o gás carbônico. Na fotossíntese, a planta pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio e do carbono também são muito relacionados. Veja lá na página 35. Qual é a questão dos ciclos naturais? Os ambientes naturais, eles sempre estão em equilíbrio. A gente trabalha muito para entender como ocorre o equilíbrio nos ecossistemas. E a gente sabe que muitas ações humanas desequilibram esses ambientes, tá? Então, lá na página 35, nós temos um exemplo. Toda vez que a gente queima algum tipo de combustível, essa queima ocorre pela presença do oxigênio. Então, uma madeira queimando, por exemplo, precisa de oxigênio para acontecer, né? Se você tampa algo que está pegando fogo, vai apagar a chama também, porque o oxigênio, ele é o comburente, ele é necessário para que a combustão ocorra, não é só o combustível, né? Então, o oxigênio, ele é fundamental para isso. Só que o problema é que quando a gente queima e usa oxigênio, libera também o gás carbônico. É por isso que as queimadas, o uso de carros com combustíveis, né? Todo esse processo prejudica os ciclos naturais do ar, porque aumentam a quantidade de gás carbônico e outros gases, tá certo? Veja lá na página 36, a gente vai ver um pouquinho do ciclo do carbono. Então a respiração e a fotossíntese ali criando esse equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico, e a combustão entra desequilibrando esse sistema. Então sempre que a gente tem
combustão em excesso, a gente vai ter um desequilíbrio do ar, tá bom? Página 37, a poluição do ar, portanto, ela ocorre muito pela queima dos combustíveis, tá? Então, página 37, você vai entender melhor sobre a poluição do ar. Na página 38 tem uma atividade muito legal, um experimento que você vai poder fazer aí na sua casa. Então você vai pegar papel, filtro, né, aquele coador de papel, cola e vai deixar nos ambientes para ver quanta poeira, quantas partículas ficam ali coladas nesse filtro. E analisando assim como está a poluição do ar. Veja lá, na 38 e na 39, essa orientação a respeito do experimento. E veja também que na página 39, um assunto muito atual, né? Doenças relacionadas ao ar. Como o ar pode ajudar a transmitir doenças, micro-organismos, porque o ar tem partículas de água, partículas de poeira, e inclusive pode ser caminho para viroses, exatamente como a gente está aprendendo agora, né, com o novo coronavírus. Então o ar, a aglomeração de pessoas, a falta de higiene pode sim trazer muitas doenças. Vejam lá os cuidados na página 39. Espirros e tosses sempre protegidos. Como que a gente protege? Ó, então assim, vai tossir, espirrar, é aqui, ó, é na dobra do cotovelo, gente. É aqui que tem que tossir e espirrar. Nunca com as mãos. Por quê? Porque se eu espirro e protejo assim com a mão, todos os lugares em que eu tocar, eu vou transmitir vírus, eu vou transmitir doenças. Então, nunca com as mãos. Quando eu uso um lenço, eu também tenho que cuidar bastante. Usei o lenço, jogo num local adequado e higienizo as minhas mãos. E para ajudar a combater isso, o que a gente tem? O álcool gel, né? Então o álcool gel, ou o álcool, ele é importante por quê? Porque quando eu uso o álcool, eu mato os micro-organismos. Então é uma substância que entra em contato com a cápsula que protege o corpo do vírus e mata. Então é por isso que é tão importante limpar as mãos com álcool, com água e sabão também, né? Fundamental, mas mantenha sempre essa ideia. E quando que eu vou usar o álcool gel? Cheguei da rua em casa, álcool gel. Se eu tô lidando com dinheiro, álcool gel. Então sempre esse cuidado, por quê? Porque quando eu protejo a minha saúde, eu também colaboro com a saúde da população. E isso é muito importante, porque não adianta você pensar, eu não vou pegar. Não, mas quando um colabora, todo mundo sai ganhando. Então é uma hora que a gente precisa pensar muito também no trabalho coletivo. Você está aprendendo sobre ciclos naturais, você está aprendendo sobre equilíbrio nos ecossistemas e você sabe que todos os seres vivos são importantes. E da mesma maneira, todas as pessoas também são importantes. A gente pode vencer juntos esse período, não é mesmo? Então vamos lá na página 40 agora. Você vai poder fazer as atividades da página 40 e 41 do seu livro integrado. No livro de atividades, página 22 e página 23, tá bom? Página 22 e 23, você faz lá do seu livro de atividades. Desculpa, eu esqueci também a página 24. 21, 22, 23 e 24. Terminando essa parte de ciclos naturais. E por que é um ciclo? O ciclo ele tem essa característica, né? Ele não tem início, ele não tem meio, ele tem fim. Todos os processos ocorrem de maneira interligada, certo? Então, faça essas atividades do seu livro integrado, do livro de atividades, realize o experimento na sua casa e acesse também o ON. Tem uma trilha lá para você fazer sobre esse assunto, tá? A trilha se chama Ar e Ciclos Bio e Geoquímicos. Acessa lá, clica na avaliação, depois no Saiba Mais e volta aqui para a gente aprender um pouco mais com a parte 2. Olá!
agora a gente vai voltar a conversar um pouquinho sobre os ciclos naturais, mas agora é hora de falar sobre a água. Qual é a importância desse ciclo natural? Eu tenho certeza que você já sabe. A água é tão importante, ela é símbolo da vida, que quando os pesquisadores vão ver em outro planeta se há chance de encontrar vida, sabe o que eles procuram primeiro? Água. Será que esse planeta tem água? Então você começa a relacionar água e vida, a água para os seres vivos, a água é importante para as plantas, para os micro-organismos, para os seres humanos. A água é fundamental em todos os ambientes, até mesmo no deserto mais árido do mundo, a gente vai encontrar a necessidade de água por aqueles seres vivos, tá bom? Então, a água no planeta, ela é importantíssima. O ciclo da água no planeta ocorre há milhares e milhares de anos. Mas se a água é importante para a vida e temos um ciclo da água, por que é tão importante preservar a água? Se tem um ciclo, a água ela vai evaporar, vai criar formar as nuvens, chover, congelar e tal. Não tem falta de água, tem muita água no planeta, não é verdade? Por que é que precisamos preservar a água? Vamos entender um pouquinho disso. Olha só, eu tenho aqui um pote representando toda a água no planeta. A água salgada e olha aqui, ó, o que eu tenho aqui? A água doce, tão pouquinho assim, tão pequenininha assim, é assim mesmo, só 2,5% da água é doce. Então eu vou colocar aqui nesse outro pote um pouquinho da água do planeta representando a água doce. Eu até exagerei, você acredita? Então tem mais ou menos isso aqui de água doce no mundo. Olha só, em comparação com a água salgada, que pouquinho. Mas você sabia que boa parte dessa água doce ainda é congelada, está lá nas geleiras? Então, a água doce na forma líquida, a gente vai passar aqui para este outro recipiente. Então, na forma líquida, menos ainda, olha só. Só isso aqui de água na forma líquida, bem pouquinho, bem pouquinho. Daí a gente vai ver aqui, olha, uma água que não está disponível para acessar, menos ainda. Então, de água doce disponível e potável, de toda essa água que eu coloquei aqui, sabe quanto? Vou colocar aqui na frente para você ver. Uma gota! Você acredita? Uma gotinha de todo o pote que estava aqui representa a água doce potável do planeta. E é por isso que é tão importante que a gente cuide da água, use com sabedoria, economize, né? Então, todos esses cuidados que você já sabe. Veja lá na página 44, olha o ciclo da água no planeta. Então, esse ciclo é um ciclo natural e que está sendo afetado pela poluição. Como que eu posso entender como ocorre o ciclo da água? Para entender lá na sua casa, você pode montar um terrário. Mas a planta que eu colocar dentro do terrário, se eu fecho esse terrário, essa planta vai morrer? Não, não vai morrer. Você já aprendeu sobre o ciclo do oxigênio, do gás carbônico e sabe que as plantas conseguem produzir oxigênio pela fotossíntese, e elas vão transpirar, elas vão liberar água também nesse sistema que você montar. A água vai ser evaporada, ela vai condensar, você vai ver gotículas de água se formando no seu terrário, e é assim que você vai investigar o ciclo da água aí na sua casa. Então, esse experimento da página 45 você pode realizar e vai ser muito bacana. Para complementar essa etapa, vá lá na página 25 do livro de atividades e tem mais algumas atividades para você retomar a importância da água e compreender também o ciclo da água. Realizando o experimento, a leitura do ciclo da água e lendo sobre a importância da água, você finaliza a parte 2 e eu te espero aqui para você fazer a parte 3, a última dessa semana, tá bom? Até já!
Continuando nossos estudos, vamos agora entender a importância da água para os seres vivos e as doenças relacionadas à água. Página 46, título Água e os seres vivos. Ali você já encontra um jogo bacana para você fazer só acessando pelo QR Code. E ali no texto você vai descobrir que a água é fundamental para os seres vivos, a gente já conversou sobre isso, mas que os seres vivos dependem da água de maneira diferente. Obviamente, um ser vivo aquático vai depender da água para sua sobrevivência em todos os momentos. Nós precisamos de uma quantidade boa de água para poder manter a nossa saúde. Veja lá, a medusa, a maior parte do corpo dela é formado por água. A nossa também, né? Mas no nosso corpo, um pouco mais de 70% e na medusa 97, 98% do corpo formado por água, certo? E lá na página 47 a gente tem as doenças relacionadas à água. Será que você consegue entender qual é a relação entre a febre amarela, a dengue, chikungunya e zika? Essas 4 doenças tão comuns aqui no Brasil, o que elas têm em comum? Será que você lembra? Elas são causadas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Então, quando a gente combate e vamos cortar o ciclo de vida desse mosquito, nós podemos prevenir essas 4 doenças. E o que o mosquito tem a ver com a água? Esse mosquito, ele cresce, ele depende da água para se reproduzir, para colocar os seus ovos. Então, quando a gente não deixa a água parada, quando a gente higieniza os ambientes, nós podemos prevenir essas 4 doenças. Na parte 2 nós falamos sobre o coronavírus e agora a gente vai falar sobre a dengue, um outro problema de saúde pública no Brasil muito sério. Então nós não precisamos, só porque estamos cuidando agora do coronavírus, não vamos deixar de cuidar da dengue, que também é uma doença muito importante, tá certo? Então ela é relacionada à água, por quê? Porque o mosquito precisa da água para cumprir parte do seu ciclo de vida. Finalizando ali na página 47, água nos ambientes. Então, os ambientes, eles têm quantidades de águas diferentes. Um deserto é diferente de uma floresta. Então, analisando a disponibilidade e a forma como essa água se apresenta no ambiente, a gente também pode entender melhor a relação da água com os seres vivos que vivem naquele ambiente. Na página 48 tem um texto muito bacana, se chama Unidos pela Água. Como nos relacionamos com os seres que viveram há milhões de anos? Então, vamos pensar ali como a água nos une. A água une o passado, ela une o presente, ela une os seres vivos, ela une os ambientes. Então, você vai ler esse texto e vai entender a relação do ciclo da água com a história da vida na Terra também. Mais uma vez, né, a história da vida na Terra contada por um recurso do ambiente. A gente falou sobre as rochas e agora vamos falar sobre a água, né? Você já sabe também a importância dos fósseis para contar a história da vida na Terra. Vamos lá na página 49, você vai poder fazer essas atividades e na página 50 você vai aprender sobre os rios voadores. Você sabia que existem rios voadores? Como assim? Rios que não percorrem o leito do rio, exatamente, rios que estão na atmosfera, são chamados rios voadores. E esse regime, a forma, o mecanismo como a água que está presente lá na floresta chega até regiões longe da floresta para abastecer como forma de chuva. Então a gente vai entender essa relação ali. Falta d'água em cidades tem a ver com devastação desenfreada na Amazônia. Então quer dizer que o desmatamento lá na Amazônia pode causar falta de água no sul, no sudeste? É isso mesmo. E você vai entender vendo ali esse texto na página 50 e acessando inclusive a realidade aumentada. Lá no livro de atividades você tem a página 26 e 27 e para finalizar no livro, o estudo, a gente tem
as atividades da hora de estudo, páginas 52 e 53. Chama atenção aqui para a atividade 6, é uma atividade da Olimpíada Brasileira de Ciências. E aí, você já participou de alguma Olimpíada? Você sabia que existem Olimpíadas de Ciências? Pesquisa sobre isso, quem sabe você pode participar da próxima, certo? E no final da página 53, uma atividade que fala sobre o mosquito Aedes aegypti e como a gente pode combater esse mosquito, uma doença relacionada à água. Acesse o Positivo On, lá você tem uma trilha chamada Água no Planeta e eu aguardo vocês para a próxima semana de estudo.